Com certeza. Voltamos aí, o nosso convidado agora é o advogado Plauto Ortiz. Boa tarde, Plauto. Como deve ficar a situação agora em 2021? Já existe alguma previsão de quando a situação volta ao normal, com as saídas costumeiras dos presos em outros feriados? Boa tarde a todos. Bom, realmente já houve já algumas medidas, já desde o ano passado, que já vem restringindo já essas questões referente às saídas temporárias, né? Inclusive, até mesmo da própria lei de execução penal, em que alguns crimes, tipo de crime, já não dão direito à saída temporária. Doutor Plauto, Pois não, opa, diga. desculpa. Falando em saída temporária, como o senhor acabou de dizer, assim, existe uma lei, a 7.210/76. Explica para o cidadão quantas saídas temporárias um sentenciado ele tem direito. Ele pode ter 4 saídas ao ano, né? Lógico, desde que preencha alguns requisitos de acordo com a gravidade do delito, ou se ele é ou não reincidente, né? E aí ele tem que cumprir pelo menos aí 20% ou até metade da pena para ter direito à saída temporária, mesmo ele estando no regime fechado. A saída temporária não é somente para quem está no regime semiaberto, por exemplo. Ela pode ser também para o regime fechado, mas desde que tenha alguns requisitos, como bom comportamento, não pode registrar faltas graves, como, por exemplo, portar celulares, ou ser algum tipo líder de facção criminosa, aí realmente é vedado. Qual é o fundamento da saída temporária? É a sociabilização? Sim, ela se norteia, né, através de preceitos constitucionais, como a ressocialização, o convívio com a família, né, e o próprio exercício da liberdade em si, mesmo que vigiada pelo Estado. Então, é um direito constitucional que realmente não há como ser negado. Lógico, não são, como eu disse, não são todos que têm esse direito. Tem que preencher lá vários requisitos e fazer jus a isso. Doutor Plauto, falando em direitos, né, direitos dos sentenciados, a gente sabe que todo dezembro o presidente da República publica um decreto presidencial autorizando e dando algumas exigências para indulto e comutação de pena. O senhor poderia estar explicando sobre isso, explicando também para o telespectador o que significa esse tipo de presente natalino que acaba dando para o sentenciado? Sim, na realidade, o indulto presidencial, chamado indulto natalino também por alguns juristas, nada mais é que uma espécie também de um perdão judicial, né? Isso aí é destinado a alguns sentenciados que realmente não vão trazer mais perigo à sociedade, de uma forma bem coloquial falando assim. Por exemplo, são presos que já estão em idade avançada, ou estão em estágio terminal de doença, ou, por exemplo, tem cegueira nos 2 olhos. Então, são algumas comorbidades que o presidente entende que não vai trazer nenhum risco mais aquele delinquente à sociedade. E aí concede um indulto natalino, concede um perdão da pena, né? Agora, por outro lado, também há outros requisitos para serem preenchidos. Não basta, por exemplo, ter a idade avançada para ter direito ao benefício. Tem que ver se já cumpriu boa parte da pena, qual tipo de delito que for cometido, senão não vai ter direito ao indulto natalino. Em 2020, agora em dezembro, houve indulto natalino ou teve alguma mudança devido à pandemia, doutor? Sim, houve. Um grande destaque aí que foi comentado, que o presidente da República, ele destacou entre essas medidas aí que já vem sendo feita há muitos anos, sobre os presos militares, né? Os presos das forças policiais que estavam em exercício e cometeram algum tipo de crime, mesmo que no estrito cumprimento do dever legal, né? Por exemplo, às vezes em alguma situação aí que ele assassinou um civil ou o próprio outro militar, mas dentro do seu cumprimento, não foi algo realmente doloso. Então, nessas situações, ele abriu essa margem para fazer essa concessão natalina.
Eu queria entender também, porque assim, toda vez que vai ter uma saída, a gente recebe no WhatsApp, olha, cuidado, porque X número de presidiários estarão nas ruas. Qual é a orientação que você pode dar, de novo, você já explicou, mas assim, do nível de periculosidade? É só tem esta concessão aqueles que estão em regime já do semiaberto, já cumpriram um determinado período de pena, réu primário, ou de repente, se não for primário, tem direito também? Inicialmente, o que acontece? Quando, por exemplo, um preso por um crime que foi sem violência, por exemplo, um furto, tá? E ele é primário. Então, se ele cumprir 16% da pena, ele vai ter direito à saída temporária. Mas friso novamente que não é somente esses percentuais. Ele pode ir até 70% da pena. Por exemplo, se você pegar um reincidente em crime hediondo ou equiparado a crime hediondo, ou seja, ele tem que cumprir 70% da pena para poder pedir a saída temporária. Ela não é automática, tá? Então, assim, tem que ter bom comportamento lá dentro do estabelecimento prisional, né? Não pode registrar nenhuma falta grave, por exemplo, que é o quê? Uso de celular, uso de qualquer tipo de instrumento que é pérfuro cortante, no caso uma faca, uma tesoura, enfim. Ou seja, há uma série de requisitos a cumprirem. Não é uma coisa automática. Olha, eu cumpri os 16%, eu me enquadro ali, então já tem direito? Não, não é bem assim. Tá? Justamente para isso, houve esse endurecimento de 2019 para cá, né? Referente aí aos atos do presidente da República, realmente para restringir, por quê? Para preservar um pouco mais a sociedade, né? Nesses momentos, por exemplo, final de ano teve essa saidinha agora, né? Então, eles retornaram agora dia 4. Então, para preservar também a ordem pública, houve uma restrição maior na concessão dessas saidinhas. O senhor teria estatística de quantos sentenciados saíram na saída do final de ano, do indulto? E qual foi a estatística também da volta, né, que não retornaram? Sim, ainda não saiu a última, mas por média das outras retornos de saídas, em média 85% tem retornado aos estabelecimentos. Eu queria só também te perguntar o seguinte, eu estou aqui no site da PGE, que é da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e diz o seguinte, é possível pedir saída temporária para estudar? E eles dizem que sim, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho se os presos têm esse conhecimento e se isso é recorrente. Sim, lembrando o seguinte, essa autorização ela pode ser dada pelo juiz da execução da vara criminal, né, contanto que tem algumas formalidades. Por exemplo, o curso ele tem que ser um curso oficial, reconhecidamente pelo Ministério da Educação. Por exemplo, vai fazer um curso de qualificação, requalificação no Senai, por exemplo. Uhum. Ele pode obter essa autorização desde que comprove a matrícula, o horário, qual a grade a ser executada e o estabelecimento educacional envia para o presídio que ele está detido qual a sua frequência. Porque se houver qualquer tipo de saída, ele não frequentou aula naquele dia, automaticamente ele já é recolhido, ele perde esse benefício e provavelmente vai perder direito à saidinha, porque é constituído como uma falta grave isso aí. Então ele pode sim, para cursos profissionalizantes, para primeiro, segundo e terceiro grau. Lembrando que para curso do ensino fundamental é obrigatório. O preso que não tem curso fundamental, ele é obrigado a estudar, seja dentro ou fora da unidade prisional. Doutor, todas as unidades prisionais hoje oferecem salas de estudo ou ainda a gente tem, dentro do estado de São Paulo, unidades que não têm acesso escolar? Então, a grande maioria oferece, pelo menos, o curso fundamental, né? E, às vezes, algumas unidades estão até com cursos profissionalizantes de informática ou de trabalhos manuais, mas a grande maioria tem, sem dúvida nenhuma. Geralmente, os presos que estudam fora é mais para curso universitário,
de cursos técnicos de qualificação e requalificação. Lembrando também que o diretor do presídio, ele pode exigir do preso que ele só saia do presídio, mesmo com autorização, com o uso de tornozeleira eletrônica. Caso o preso se recuse, constitui como falta e ele não vai ter direito de sair. O senhor acha ainda que existe muito preconceito com a reinserção social do preso na sociedade hoje? Sim, existe. É uma grande polarização com relação a isso. Mas é também uma questão social também, porque muitas vezes há uma colisão entre dar uma chance, mas também da questão do desemprego, né? É uma questão de dogma social em que eu tenho aquela concepção, olha, eu empresário, eu prefiro dar chance para uma pessoa que não tem qualificação, mas é uma pessoa que nunca esteve presa, do que uma pessoa que tem qualificação e já foi presa. É um paradoxo muito estranho isso. Mas lembrando que na prática, que realmente você vê que muitas vezes o ex-sentenciado, ele quer provar para ele próprio também que ele tem capacidade daquilo. E muitas vezes ele dá muito mais produção, é muito mais leal do que uma pessoa que não foi presa. Eu me lembro de ter lido também, doutor, que, salvo engano, depois de 2 anos, o preso pode, depois de cumprir a pena, ele pode pedir para retirar do seu antecedente criminal esse fato. É isso mesmo? Na realidade, são 5 anos. É uma chamada revisão criminal, para se retirar dos seus registros, mas é registro de terceiros, tá? Se for para uso judicial, esse registro sempre vai constar, para verificar se às vezes o preso ele é reincidente ou não, se ele é primário. Então, essa restrição só diz respeito, por exemplo, a questões de emprego, ou formação eleitoral, por exemplo, ainda vai constar a condenação. Tá? Então, não é uma situação 100% de exclusão das informações. Isso não existe. Interessante. E o Jornal da Rede Alesp fala agora com Plauto Ortiz, ele é advogado, e falou um pouquinho sobre a lei e os direitos dos sentenciados, frisando principalmente a saída do final de ano, que é qualificada como induto natalino. Doutor Plauto, muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde. Obrigado, até a próxima.